Oi, gente, boa noite. Meu grupo vai falar do capítulo 3 do livro Gestalt Terapia. Nosso capítulo fala sobre o corpo, a mente e o mundo externo. Os integrantes do nosso grupo são o Alexandre Magno, Cláudio Galvão, Marcos Vinícius e eu, Olivia Rodrigues. Então, começando, antes o corpo e a mente eram vistos como coisas separadas. E por isso se pensava que se havia um bom contato com você mesmo, com o corpo e o ambiente, não haveria nenhum problema entre eles. Mas na antiguidade, os filósofos já entendiam que tanto o corpo quanto a mente funcionavam juntos e eram independentes de variações no material de seus elementos. Ou seja, o problema, eles não tinham problemas em especial, mas havia um problema entre eles. E esse problema era inexistente, porque as provas de que é um problema inexistente, de que seu corpo trabalha junto com a sua mente, são coletadas de acordo com a sua experiência. Freud se situava no meio entre a antiga concepção errônea desses problemas, como sendo complicados, e a dissolução deles. Nessa discussão, Freud acrescentou que o que conhecíamos da mente, tanto a nossa como a dos outros, era superficial e consciente, e que, na verdade, existia uma mente inconsciente que não conhecíamos, e que era impossível de fazer a introspecção. A introspecção era muito recusada, principalmente como método e como objeto de ciência. O que só deixou tudo mais complicado, porque agora eles tinham que relacionar não duas, mas três coisas: a mental consciente, o mental inconsciente e o corpo. Porém, a introdução dessa complexidade que foi feita por causa da medicina simplificou o problema, porque ele trouxe às claras as relações que são as relações funcionais que são essenciais para a nossa mente. A psicanálise foi e tem sido cada vez mais capaz de produzir um contato bom. Isso fornece um contexto percebido no qual as partes se tornam coerentes. O que produz relações problemáticas é o sentimento da desconexão de não ser eu mesmo. E é esse exatamente o problema que a psicoterapia atacou com força, ou seja, que a Gestalt atacou com força a psicanálise. Freud falava também do princípio da realidade. Freud fala da realidade e do princípio da realidade, ao qual se contrastava com o princípio do prazer, como sendo o princípio de autoajustamento penoso ao funcionamento seguro. Podemos ver então que ele via a realidade de duas maneiras, mas ele não conseguiu relacionar as duas. De um lado, a mente e o corpo são partes do sistema do prazer, e a realidade é primariamente o mundo externo. Do outro, ele se referia ao mundo externo dado pela percepção e oposto aos elementos imaginários da alucinação e do sonho, e como o mundo externo ele inclui o seu próprio corpo. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega. Olá, boa noite. Eu sou Alexandre Magno e vou trazer para vocês uma tríade composta das diferenças, ajustamentos e ambiente. Quando os autores trazem a relação de contato e novidade, eles também estão fazendo uma alusão à ação e à recompensa. A diferença pela diferença, ela funciona como se fosse um meio de sobrevivência. E eles exemplificam no texto quando cita a condição de um animal. Vamos imaginar um animal qualquer, de repente até mesmo um elefante que está perambulando por um ambiente. E para que ele consiga manter a diferença em relação aos demais, como por exemplo ele ter uma memória aguçada, isso lhe torna diferente e lhe faz diferenciar-se dos demais animais. Então, se de repente naquele ambiente ele incorrer de algum perigo e isso for eminente, ele com certeza guardará na sua memória, que é muito grande de condição, a possibilidade de não passar mais por aquele local. Quando nós falamos de
persistência e assimilação do novo é uma correlação com a coexistência. Ele se faz possível pela assimilação do novo. Então, aquela condição que o elefante se viu em perigo, para ele tornou-se algo novo. E ele produz com isso um crescimento para ele, que lhe assegura não colocar-se mais em risco. E, consequentemente, traz a ele a sua manutenção no que se diz respeito à sobrevivência. Quanto aos ajustamentos, os autores trazem a definição de psicologia e psicologia anormal. Para eles, o, todo o contato ele é dinâmico, é intuído pelo novo e tem o seu ajustamento criativo desse organismo no ambiente. E a psicologia é o estudo desses ajustamentos criativos. Já a psicologia anormal é um estudo das interrupções, das inibições que possibilitam esses ajustamentos. E para completar essa tríade, temos o ambiente. E os autores trazem a figura de contato contra o fundo de campo do organismo. A Gestalt na Varenesse, que é a figura na consciência, é uma percepção, uma imagem, um insight. No comportamento motor, ele é o movimento, ele é vigoroso, rítmico e que se complementa. E elas são incorporadas numa única figura, né, numa uniformidade. E a função dessa figura de fundo é um processo dinâmico que potencializa a figura dominante. E quando a figura é opaca, confusa, deselegante e sem energia, ela tem o nome de Gestalt débil. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Marcos. Vou explanar um pouco mais sobre a consciência nesse slide, onde vou abordar sobre outras funções, que é de exaurir energia, ou seja, despejar e ou eliminar energia que não se pode levar a um equilíbrio. E esse equilíbrio é a da relação entre o organismo e o ambiente. Junto a esse despejo de energia, apresenta também uma outra função, que se apresenta como um interesse de descanso e fuga do organismo ao entrar em contato com um ambiente problemático. Junto a essa ideia de consciência, a função exaustiva é, em essência, a teoria dos sonhos de Freud, onde a exploração e manipulação do ambiente se torna suspensa e, portanto, qualquer solução física se torna frustrante, porque não há um contato real entre o ambiente e o organismo, mas esse sonho é latente por conseguir satisfazer um desejo. Mas como o consciente está isolado do ambiente como do organismo, o self ele se torna uma fronteira superfície, ou seja, um limite do sonho, que ao ser ultrapassado, o organismo desperta. Em exemplo, seria como pesadelos ou até mesmo aqueles sonhos onde sonhamos que tropeçamos ou caímos. Esse é o limite da fronteira, e esse limite se encontra na parte fisiológica. E o grande papel do sonho é de manter o organismo adormecido, que está também relacionado com o interesse pelo descanso e pela fuga. Por fim, a conjuntura total do funcionamento da superfície está diretamente relacionada à necessidade orgânica e ao avivamento fisiológico, assim estendendo-se para a resolução de conflitos, alcançando a satisfação e o desejo dessa energia e desse impasse problemático entre o ambiente e o organismo. Abordando agora o tema da adequação científica da concepção unitária exposta, o autor ele levanta dois breves e importantíssimos pontos referente à concepção de mente, que mais para frente, tanto no nosso trabalho como no próprio livro, ele vai aprofundar. Assim, a concepção de prima facie que o autor traz, ele traz como se fosse uma roupagem,
moderna dos conceitos de alma racional e sensitiva de Aristóteles. Basicamente, em outras palavras, continua sendo a função de contato do campo, do organismo e do ambiente, né? Já o levantamento e sobre os critérios do bom contato consiste no fechamento da figura fundo, ou seja, são estruturas observadas da consciência onde traz o movimento de sentimento dentro do todo. Então, essas variações do bom contato, elas implicam nas relações de efeito, como de causa com as normalidades ambientais e somáticas. Falando agora sobre as possibilidades neuróticas na fronteira de contato, antes precisamos voltar na relação de fronteira, pois, como vimos, a Gestalt se fundamenta muito com a relação organismo e ambiente, ou organismo e meio, ou seja, tudo que passa no nível sensorial e ou motor, juntamente com os comportamentos e as relações, entram nesse campo. Então, a formação da neurose ela está atrelada à tentativa do indivíduo de evitar conflitos e a recuperar o equilíbrio na relação com esse meio. Vale ressaltar também que o perigo e a frustração nessa relação diminuem a oportunidade de satisfação, consequentemente levando a essa possibilidade neurótica, que busca, sim, voltar ao equilíbrio e conservar energia. Boa noite, meu nome é Cláudio e continuo agora falando da mente. Mente é um sistema único isolado, portanto o sentido e a iniciação do movimento e o sentimento são inevitáveis. Neste ponto de vista, a relação funcional entre os órgãos e a consciência não é sentida de imediato. As excitações têm que ser levadas em consideração. O ambiente e o organismo não são consciente e motor imediatamente. O mundo externo fica neutro. A vontade é algo que está na mente. As funções da fronteira de retardamento, o cálculo e a restaurativas são consideradas atividades principais e finais da mente. Abstração e verbalização com os atos da mente. Abstrair é tomar determinadas atividades relativamente estáveis no interesse do que as outras atividades. As abstrações são partes relativamente fixas numa atividade total, sem preocupação com a parte interna que o torna habitual. O que está estável é o fundo para o que está em movimento. Na verbalização, as partes mais antigas onde a fala se aproxima da figuração, dos sentimentos e dos clamores não verbais. Enfermidades psicossomáticas. A mente se torna assustadora quando começamos a sofrer de enfermidades psicossomáticas. Trata-se do seu corpo, sentindo dores, incomodado, no momento que não localizamos a origem. Comum lutar e negar. Somente vivenciar as dores. Quando procura auxílio médico, identifica que não há nada de errado com seu corpo. E como mente e corpo se tornam conhecidos, direciona a origem dessa situação. No texto, ele encerra dizendo que a doença só pode ser encerrada pela morte e pela cura. Como último assunto do nosso trabalho, vou falar sobre o mundo externo segundo a percepção de Freud. Freud considerava o mundo externo como aquilo que é dado na percepção em oposição aos sonhos, mas também considerava a percepção simultânea entre o mundo interno e o mundo externo, e caracterizava o mundo externo como a representação do social. Assim, Freud elaborou dois processos quando estudava e explorava o mundo dos sonhos, onde descobriu que os sonhos faziam sentido, mesmo isolados da manipulação motora e do ambiente, e das categorias de significados entre esses dois. Freud também percebeu que era um mundo de manipulações plásticas, ou seja, a manipulação, a destruição e a distorção do sonho. Assim, ele denominou de processo primário e notou que isso ocorria nos primeiros anos de vida. Assim, o processo primário, por ocorrer na infância, concentra-se em descarregar a excitação para estabelecer um equilíbrio e, dessa maneira, gerando uma identidade de percepção. Como tudo que é primário para Freud se remete na infância, o processo secundário, que vai se desenvolver no decorrer da vida, abandona essa intenção de percepção e vai se deslocar para a identidade de pensamento.
Por outro lado, em oposição à psicanálise, a Gestalt ela enxerga o mundo e o indivíduo no aqui e no agora, onde leva em conta sempre o meio e o contexto social onde o organismo se encontra, e como aquele meio constitui o ser, ou seja, busca entender o ser humano de uma forma dinâmica entre o todo e as partes. E aqui está a nossa referência, eu espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir. E é isso, até mais.